O vídeo de hoje é em preto e branco para economizar luz, porque o governo falou que tem risco de apagão. Eu acabei de inventar essa informação. Fala, meu povo, tudo bem? Antes de ir pro assunto do vídeo, eu gostaria de deixar um recado. E não é um recado pedido para você curtir um vídeo que você nem assistiu ainda. Calma, curte no final se você quiser e beleza. Mas curte, né? O que eu quero dizer é que eu tô fazendo vídeos diários lá no TikTok, sim, velho, cringe. Estão lá no TikTok produzindo conteúdo. Então você que gosta das coisas que eu posto por aqui no YouTube, acompanhe lá no TikTok, eu tô postando vídeos diários. Então eu assisto as coisas e faço um vídeo lá sem roteiro, meio que na hora, só pra dizer o que eu achei. Então tem algumas recomendações bem bacanas lá. Pois então, eu estava lá fuçando a HBO Max, né, que chegou recentemente, estava dando uma olhada no que tem de coisas novas e fui assistir uma coisa velha. Enfim, e lá no meio da velharada eu achei um filme que é sensacional e por isso que eu resolvi fazer um vídeo sobre ele. Pleasantville, A Vida em Preto e Branco, é um filme que fez muito burburinho na época do Oscar, lá no ano que ele foi lançado, é um filme de 1998. E, puta, que filmaço, cara. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. Fica aqui já a recomendação já de cara, porque o filme é muito bom. Esse filme foi dirigido por um sujeito chamado Gary Ross, que é o diretor dos Jogos Vorazes, e ele é o roteirista do Quero Ser Grande, que é sensacional. Então só pra esse roteiro eu já acho que o cara é foda. Pra quem não conhece a história desse filme é o seguinte, o Tobey Maguire, que é o nosso querido Homem-Aranha, e a Reese Witherspoon, que é essa moça que tem um nome difícil, mas que tá em várias produções, Big Little Lies, As Coisas que Perdemos no Fogo, não é As Coisas que Perdemos no Fogo, Pequenos Incêndios por Toda Parte. Enfim, ali é nos anos 90, eles são uns jovens meio que clichêzão, classe média daquela época. Ela é uma jovem do tipo meio fútil, né? Clichêzão de jovem fútil. E ele é um cara nostálgico, ele é apegado a uma série, né? Que é a Pleasantville, aí, que dá o título desse filme. E ele é viciado nessa série. Ele assiste um seriado que se passa lá, sei lá, nos anos 50, se não me engano. Eu deveria ter pesquisado isso, peraí. Nossa produção verificou e realmente a série se passa nos anos 50. E é um seriado em preto e branco, né, que mostra lá os Estados Unidos daquele período. Então ele é viciado, ele sabe todas as falas, já assistiu todos os episódios. Tipo um brasileiro assistindo Chaves, mais ou menos. Certo dia, o Homem-Aranha e a Reese Witherspoon, eles brigam, eles fecham pau porque eles estão meio que brigando pra ver quem que vai controlar a TV. Acho que os pais não estão em casa e tal, eles ficam lá discutindo, não sei o que, o controle voa, né, já ouviram essa história? E quebra. Bem, não tem como ligar a TV. Imediatamente, do nada, surge um técnico de TV lá. Muito estranho. E aí ele fornece para eles um controle de TV que é muito esquisito. Tipo aquelas coisas modernas, só que toscas, assim. E resolve o problema. Só que o que acontece? Quando eles usam esse controle, eles vão parar lá dentro da série. E quando eles vão parar dentro da série, a série é em preto e branco. Estão todos em preto e branco, eles estão inseridos como personagens, são filhos de um determinado casal lá, que são os protagonistas da série. Então, todo mundo ao redor, a cidade, tudo é em preto e branco. Uma vez dentro da série, coisas engraçadas começam a acontecer, porque, por exemplo, não tem banheiro. Na verdade, tem banheiro, mas assim, a série não mostra as pessoas cagando, né? Então, assim, a guria tem uma hora que ela entra lá, e daí nem vaso não tem, assim, ela abre o box da parada e não tem nada lá, porque ninguém vai no banheiro. Ninguém faz sexo, porque era um seriado bem família e tal, então não tem isso também. E aí o grande lance desse filme é que a presença desses dois, que eles vêm lá da vida real e entram pra ficção, eles acabam mudando a vida daqueles personagens que estão lá. Porque todo mundo ali dentro, como eles só estavam repetindo sempre os mesmos episódios, todo mundo está acostumado com tudo que acontece ali. Tudo é muito familiar, tudo é muito cotidiano. Então esses jovens de fora da TV chegam lá para quebrar o cotidiano, para mostrar que às vezes a vida pode ser diferente. Como a série se passa toda dentro de uma cidadezinha, é curioso, por exemplo, que na aula de geografia, eles estudam, por exemplo, só as ruas daquela cidade, né? Então, assim, tem um cruzamento que nunca, né, a série nunca explorou para além daquele cruzamento, então ninguém sabe o que tem para lá daquele cruzamento. No livro de geografia só tem aquela rua e para ali. Então o mapa vai só até aquela parte, como se não existisse um mundo para além daquele mundinho que você vive. Então a presença desses dois faz com que eles comecem a praticar coisas que eles não praticavam antes. Sexo, por exemplo, eles nem sabiam do que se tratava. Então a nossa protagonista tá ali para mostrar o sentido bíblico da coisa, digamos assim.
O Paul Walker tá nesse filme, só que ele não é veloz nem furioso, ele é só um bonitinho qualquer da história. Uma coisa legal ali naquele universo é que, por exemplo, os livros que estão por perto dos alunos, né, que estão nas bibliotecas e tal, todos esses livros estão em branco. Porque ninguém na série está lendo, a câmera não mostra em nenhum momento o personagem lendo. Então, eles são só parte do cenário. Igual aqui, todos esses livros são todos falsos. Eu coloco aqui só para ter um cenário no YouTube. E o que é legal dessa história? Quando o personagem do Homem-Aranha começa a contar algumas histórias de alguns clássicos, né, que ele estudou, ele conhecia a história de alguns desses livros, quando ele fala sobre essas histórias, os livros passam a conter alguma história ali dentro, as palavras começam a aparecer dentro dos livros. E aí a personagem da Reese Witherspoon, que não se interessava por leitura, porque ela é uma pessoa fútil, daí o contrário de fútil é a pessoa que lê. A gente sabe que o que mais tem por aí é gente que lê bastante, mas que é uma otária, né? Então não quer dizer muita coisa. Mas enfim, ela muda, porque ela não curtia, ela não se interessava, e ela fica curiosa com isso e ela começa a ler os livros. E aí quando ela começa a ler, algo mágico acontece. Ela começa a ficar colorida. Todos os personagens nessa história, eles são preto e branco. E aí uma regra fica bem determinada. Quando alguém faz algo que é diferente daquele padrão que a série já estava acostumada, que estava naquela repetição, quando algo foge daquilo que estava programado, quando você faz algo que é surpreendente, você se torna uma pessoa colorida. Todo mundo, todos os personagens que começam a questionar a realidade em que eles estão, que eles começam a não fazer aquilo que as pessoas esperam que eles façam, começam a ficar coloridos. E essa mudança ela é feita de maneira bem gradual, então tem vários momentos em que a gente tem um personagem que ele está colorido, ao lado de pessoas que estão em preto e branco, num cenário que ainda está em preto e branco. Hoje em dia, um filtro do TikTok já resolveria isso. Mas na época, assim, porra, é um negócio impressionante. Os efeitos especiais são muito bons, eles ainda funcionam muito bem hoje em dia. E aí, como essa galera, principalmente os jovens, que se sentem influenciados pelos protagonistas, como essa galera vai ficando colorida, a galera mais velha entra em choque. Eles ficam assim, pô, o que tá acontecendo, cara? Tudo tá mudando? A sociedade com a qual eu estava acostumado está mudando? Isso não é possível, isso é inaceitável. O filme tem um foco, principalmente no personagem da mãe, que ela se apaixona lá pelo Jeff Daniels, lá, que é o dono da lanchonete, e é sensacional as mudanças, porque assim, ela é uma personagem que era dona de casa padrão, né, o sonho americano lá, então, ai, nossa, eu viro uma dona de casa, é esse o sonho americano. Quando esses personagens chegam e mudam toda a rotina, ela percebe que a vida dela não precisa ser aquela bosta que fica o dia inteiro esperando o maridinho chegar pra ela poder entregar a janta pronta pra ele. Ela não precisa fazer isso. Se ela quisesse, beleza, mas não é o que ela quer. Então, quando ela finalmente faz aquilo que ela quer, ela larga a mão e diz que ela acha um porre fazer esse tipo de coisa, ela se torna colorida. E aí é bem engraçado, porque o marido fica chocado, ele fica assim, meu Deus, eu cheguei em casa e não tem janta. Como que eu vou lidar com isso? Ele dá a tela azul nele, assim, porque ele não sabe lidar com aquela situação, pelo fato de que, cara, como assim? Minha mulher não fez janta, eu vou morrer, ninguém fez janta pra mim. Então esse é um filme que ele critica a questão do conservadorismo de uma maneira, cara, genial, engraçada e muito profunda. E o legal é que nem tudo é perfeito, só porque as pessoas começaram a mudar, nossa, eu mudei minha rotina, agora eu tô colorido e vai ficar tudo bem. Não, porque problemas começam a acontecer, porque você tem possibilidade de fazer novas escolhas e você precisa lidar com as consequências da sua escolha. Então você sai da mesmice, mas você passa a ter que lidar com aquilo que é o inesperado, com aquilo que você não tinha planejado. Você precisa às vezes lidar com a tristeza, com a solidão, com a ansiedade, com o medo do amanhã, porque eu já não vou seguir o script que estava programado. Então, o que acontecerá amanhã? Eu não sei. E aí todas essas possibilidades de mudança, elas causam muito impacto, principalmente naqueles que são considerados os líderes, né? A galera que tá no poder de tudo aquilo, porque eles se sentem ameaçados, eles percebem assim, eu tô no poder e eu vou permanecer no poder, porque ninguém questiona o meu poder. E aí quando surge toda essa cambada, principalmente jovens, questionando as minhas escolhas, o meu comportamento, a vida que ao longo de todo esse tempo eu preservei e vem aqui questionar e querer tirar isso de mim, eles não aceitam. Eles não conseguem aceitar isso. E aí isso já era uma das cenas que eu acho das mais fodas, que é, eles percebem que os livros são uma ameaça. Então, né, o prefeito manda, por exemplo, toda a galera que são os mais velhos, os conservadores, a galera que ainda está em preto e branco,
a recolherem todos os livros e queimarem em praça pública. Queimar livros, a gente já ouviu falar sobre essa história, né? A gente sabe, né, de governantes que ficam muito preocupados porque as pessoas estão lendo livros. Livro é um negócio muito, muito perigoso para quem está no poder, porque uma sociedade instruída é uma sociedade que pode ser uma ameaça para qualquer ditador. O caso é que essas mudanças, depois que elas começam, elas não têm mais volta. Isso que é o legal. E aí, nesse mundo colorido, eles são responsáveis pelas suas escolhas, pelas consequências dessas escolhas, sejam elas boas ou ruins, mas o importante é que eles possuem liberdade. E a liberdade é uma coisa que ela é tão bonita quanto assustadora, mas o mais importante é que ela é essencial. Enfim, fica a dica aqui de um filme que eu achei maravilhoso. Às vezes as pessoas podem olhar e achar que a metáfora é óbvia demais e tal, mas eu acho sensacional e eu acho que ele é profundamente atual, um filme lá no final dos anos 90, mas ele continua muito, muito atual, pensando aí na realidade brasileira, por exemplo, chega a ser chocante o quanto ele ainda é atual. Então, recomendo demais, filmaço. Você que assistiu esse filme aí porque viu esse vídeo, depois volta aqui para dizer o que você achou dele. Curta o vídeo, assina o canal, etc, etc. Falou, tchau!